Oi, gente, bom dia. Vamos dar uma olhada como que a gente faz a conferência dos documentos da manutenção. Então, geralmente no começo do mês, a manutenção manda aqui a frequência para a gente, né? Então, são basicamente 4 arquivos que eles mandam, tá, galera? Deixa eu aumentar aqui só para vocês conseguirem ver. Então, são 4 arquivos que eles mandam. Então, é a frequência em Excel. Aí eles mandam esse relatório de fiscalização, que eu já vou mostrar como que é. Aí eles mandam um resumo da frequência, que na verdade tem lá o número de faltas, com cobertura, sem cobertura. Esses dois arquivos aqui, ó, tanto o relatório de fiscalização quanto o resumo da frequência, eles mandam já em PDF. E tem uma outra planilha aqui que é CNJ, que na verdade é CNJT, que são o nome dos colaboradores e das coberturas. E isso daqui a gente manda lá para a Silap. Então o que eu faço? Eu baixo esses 4 arquivos lá na nossa pasta contratos, tá? Opa, deixa eu ver aqui. Eu baixo então nessa pasta aqui, ó, contratos, na parte de frequência. Aí geralmente eu abri já uma pastinha nova aqui, ó, 2022, tá? E eu abri agora a nova pasta que é janeiro. Então, qual que são os documentos que ele mandam? Essa CNJ depois eu vou jogar nessa pasta aqui, ó, que tem uma pasta só para relações CNJs, tá? Essa daqui, ó, relação CNJ. Então aqui é a 2021, eu já vou abrir a 2022 aqui, que é janeiro. E depois eu mando para a Silap. Só que antes a gente confere os arquivos, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos dar uma olhada nos documentos que eles mandam. Então a frequência da MRO é um documento em Excel e tem a parte dos titulares e também tem a parte das coberturas. Então aqui o que eu olho é o seguinte: a gente vai ver aqui onde eles marcaram as faltas, tá? É esse controle, quem faz é a manutenção. Então eles marcam, por exemplo, a falta aqui do... Deixa eu aumentar para vocês poderem ver. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente for pegar no dia 10 de janeiro, a gente teve aqui o Anderson Santana, que foi um auxiliar de manutenção, e ele faltou, ó, dia 10, faltou não, né? Ele licença médica, mas conta como posto, tá? É uma falta para nós aí. Então ele faltou do dia 10, dia 11 e dia 12. E depois ele faltou novamente dia 17 até o dia 28. Então eu marco o Anderson Santana e eu vou lá na cobertura e eu vou procurar um auxiliar de manutenção que tenha feito a cobertura desse cara. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui, ó, que o Oswaldo Rosa foi quem fez a cobertura do Anderson de Santana, tá? Então o Anderson de Santana tá aqui, ó. Então vocês podem ver que o Oswaldo Rosa cobriu ele todos esses dias aqui, tá certo? E eu vou fazendo isso com um a um para ver se a informação que a manutenção me passou tá certa. Ou seja, se o número de faltas que eles estão falando foi o que realmente eles colocaram na planilha, porque os documentos todos têm que bater. Além desse documento aqui da frequência, eles mandam também o relatório de fiscalização. Então, nesse relatório de fiscalização tem o período, né?
Tem o período aqui, é que tá muito ruim o arquivo, porque é digitalizado, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas tem aqui ó, o período de avaliação, então tem que estar dentro do mês, né? Porque às vezes vem errado isso daqui também. Aí aqui tem os dados principal, o número do processo, o número do contrato. Esse foi um documento que a gente desenvolveu aí na coordenadoria mesmo. Aí tem o nome do supervisor responsável e alguns itens que são básicos que a gente verifica, né? Que são as normas de segurança do trabalho. Então eles colocam que está cumprido. O curso de segurança aqui ele está por enquanto suspenso. Aí eles colocam, né? Se teve ocorrência, ou seja, se teve alguma dessas ocorrências aqui embaixo, ó, deixar de proceder à limpeza do local, realizar serviço de manutenção sem proteger o mobiliário. Isso aqui são os itens, né, do acordo nível de serviço que é tirado lá do documento principal. Então, se tem alguma ocorrência, eles marcam aqui. Geralmente eles não marcam nada, né? Porque eu acho que quem faz isso daqui é o próprio Gerson, então eles acabam não marcando. Mas o pessoal da manutenção não costuma dar mancada dessa parte aqui não, tá? E aí eles assinam e devolvem para mim. Então esse aqui é um dos documentos que eu mando lá para SKTR ou SCART, aí vai de cada um, não sei como que vocês gostam de falar. Além desse, eles mandam um resumo da frequência do mês. Então aqui nesse resumo, então eles colocam também um mês de referência e eles colocam um total de falta sem cobertura. Esse total de falta sem cobertura eu costumo informar para a MRO no começo do mês. A empresa geralmente já está perguntando, tá? Eles já acostumaram a perguntar para a gente não precisar fazer aí depois retificação na nota fiscal. Então eu mando essa quantidade aqui de faltas e eles já descontam também o vale transporte, porque aí a gente já não precisa depois pedir a retificação. A, a nota fiscal já vem no valor correto. Quando eles colocam aqui faltam com cobertura, não tem desconto, porque houve cobertura. Então não teve nenhuma falta com cobertura, mas teve 8 faltas sem cobertura, no caso aqui de marceneiro, tá? Aí aqui eles colocam também se tem empregado com estabilidade provisória, né? Geralmente é algum empregado que sofreu aí algum acidente, depois volta, tem aquela estabilidade provisória. E coloca se tem cipeiro, gestante ou acidentário e eles indicam o nome. No caso não teve nenhum, tá bom? Aí, galera, o que que eu faço aqui também, ó? Eu sempre confiro a relação CNJT com a frequência que eles mandam. Então essa daqui é a relação CNJT, ó. Deixa eu diminuir um pouco aqui, pera aí, pessoal, que tá muito grande. Então essa daqui é a relação CNJT. Na verdade, ela é um espelho da frequência, tá, dos funcionários que trabalharam no mês, só que não vem aquela parte das marcações de ponto diária, né? E aí o que eu costumo fazer? Eles colocam aqui também os titulares e as coberturas, tá? E o que eu costumo fazer? Eu pego a listagem do pessoal da manutenção, que a manutenção mandou, e eu colo aqui nessa linha do lado, tá bom? Vocês podem ver aqui, eu colei no caso aqui na linha DS. Por que que eu faço isso? Porque sempre vem alguma coisa errada em relação à relação CNJ com a frequência. No caso aqui então, ó, a gente tem os nomes dos funcionários aqui, ó, na coluna A. Então eu copio o nome de todo esse pessoal e colo na planilha CNJT, tá? Só para mim poder conferir. Então eu vou bater nos nomes, por exemplo, o Adilson Barbosa com Adilson Barbosa Amorim, o Ademir Ventura com Ademir Ventura, e depois essa coluna aqui eu apago, tá, pessoal? Eu mando só essa parte aqui lá para Silap, tá bom? E eu faço aqui também, eu coloco uma formulinha bem basiquinha, aquela formulinha do C, né? Se esse nome é igual a esse nome, ele me retorna o número 1. Senão, ele me retorna 0. Então, a gente já pode ver que aqui já teve problema, tá vendo? Então, aqui, por exemplo, se a gente for pegar o funcionário
Edenilson Soares dos Santos, ó, aqui já não tá o Edenilson, tá vendo? Ó, do outro lado da planilha do CNJT já tá o Dorgival. E aqui o Edenilson tá embaixo. Então a gente vai ter que ver esse Dorgival aqui, que tá na CNJ, por que ele não tá lá na outra planilha da frequência, tá? É esses detalhezinhos assim que a gente vai vendo. Ó, até o Davi Jovino tá tudo ok. Vocês podem ver que até o Davi Jovino, ela tá me retornando o número 1. Tá vendo? Aí depois embaixo, ó, do Edenilson, ele já tá retornando 0, porque na verdade o Edenilson deveria ser o Dorgival. Então esse Davi Jovino aqui, ele tá errado, tá? Aliás, o Davi Jovino não, né? Esse Dorgival aqui provavelmente tá errado. Ou ele tá sobrando nessa planilha, ou ele tá faltando na planilha da manutenção. Então, antes de encaminhar, a gente dá uma olhada nisso daí. Pede pro pessoal lá verificar, tá? E aqui é basicamente isso, galera. É só ir verificando, ó, se essas faltas, se a quantidade de dias aqui tá batendo com a quantidade de dias da cobertura. Então, esse é mais ou menos o trabalho que a gente faz e depois encaminha essa documentação para a SKTR. Aí, como que a gente encaminha? Eu não encaminho esse arquivo aqui, a frequência, em Excel, né? Eu costumo encaminhar em PDF. Então, a gente coloca aqui a quebra de página na hora de imprimir, né? Põe a quebra de página, vai lá em arquivo, imprimir. E na hora que ele vai imprimir, vocês colocam de Microsoft Print para PDF, porque se você colocar só o PDF 24, ele corta a última coluna. Então põe Microsoft Print para PDF, que ele já coloca certinho a área que você está imprimindo, tá bom? Para transformar em PDF aí. Então é isso, galera. Essa parte aí é a parte que a gente olha da fiscalização. Depois a SKTR eles vão olhar a outra tabela de frequência que é encaminhada pela empresa e eles confrontam aqui com os dados que a gente encaminha lá para eles, tá? Aí às vezes se tem alguma divergência, alguma coisa, o pessoal da SKTR me manda mensagem e a gente vai tentando agilizar isso daí, deixar tudo certinho. Aí o que acontece? O pessoal da SKTR, eles têm também um documento que eles fazem lá, que é esse daqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. É fiscalização administrativa. Contratos. MRO. Ó, tem esse documento aqui que é fiscalização administrativa. Tem o 2021 porque o 2022 eu ainda não abri, tá? Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, ó, tem o mês de dezembro. Então, aqui está a nota fiscal de dezembro e a informação da fiscalização administrativa que a SKTR coloca lá no documento PROAD, tá? Isso daqui a gente tem que puxar do PROAD. Então, a SKTR... Espera aí que ele está pensando aqui. Pensou? Então, geralmente esse documento aqui quem faz é a Lilian e tem esse Marcelo aqui também que às vezes assina também esse documento. Então eles vão colocando, eles vão fazendo um checklist, né, dos documentos que a empresa mandou. Então nota fiscal, o CICAF que eles tiram todo mês, que tem que estar regularizado. Isso daqui é tudo eles que fazem, tá? O que a gente vai verificar é... Ah, eu peguei justo um documento que não tem pendência. Ô, zica, pera aí, pessoal. Deixa eu ver se eu acho algum que tem pendência aqui. Aqui a gente começou a cobrar, então eles começaram a regularizar. Isso foi bom. Ah, esse daqui tem pendência que teve resposta da empresa, tá vendo? Então essa informação aqui, vamos ver o que a SKTR colocou e a gente cobrou depois a MRO. Então eles colocam aqui, ó, documentação recebida da empresa, eles colocam a data, apresentado no prazo sim, solucionado no prazo eles colocam não e eles colocam se teve pendência, tá? Então, aqui tá tudo o checklist e os documentos que a MRO encaminha mensalmente para eles. É bastante coisa, tá?
E é assim, a gente não olha isso daqui, graças a Deus. Aí as pendências a gente olha aqui, ó, cartão de ponto. Então eles falam que faltou a apresentação do cartão de ponto do Leandro Oliveira, Paulo Alves Pereira e Thiago Gonçalves Macedo do Amaral. Também não apresentou esse certificado do curso, tal. E eles fazem também o cálculo do vale transporte, tá? Quando a empresa não utiliza vale transporte ou quando tem falta de algum funcionário, eles fazem o cálculo do vale transporte porque a empresa deixou de usar, né? Se teve falta sem cobertura, aquele posto, o tribunal não tem necessidade de pagar o vale transporte. Aí essas pendências aqui, geralmente eles mandam para mim, por quê? Porque a empresa não solucionou no prazo e a gente tem um tempo para pagar a nota fiscal, né? Senão acaba demorando demais. Então eles mandam isso daqui para mim e eu vou e cobro a empresa novamente. Quando eles me mandam a documentação, eu encaminho para eles para ficar tudo certinho. Se a empresa não me encaminha, aí eu vejo qual que é a pendência disso daqui, qual que é a grossa, né? Que a gente é grossa, eu acho que é grossa. Eu sempre falo errado esse nome. A Débora vive me corrigindo, porque às vezes eu coloco com R e eu acho que é com L. Então tem essa glosa aqui que a gente tem que aplicar lá ao contrato quando a gente faz o ateste da nota fiscal, tá? Que isso daí é outra coisa que eu vou ver com vocês depois. Então é basicamente isso, tá? Tá, gente? Não é difícil, mas é um pouquinho de trabalho, né? E tem que sempre estar mantendo contato lá com o pessoal da SKTR. Eu tenho contato da Lilian, super gente boa. E sempre tá olhando a documentação lá no PROAD para ver se está tudo certinho na hora de fazer o ateste, tá bom? Então é isso aí. Qualquer dúvida, vocês perguntem.